Bom, acho que está todo mundo me ouvindo certinho. Que legal. Primeiro, obrigado para todo mundo que está aí. Meu nome é Leandro Lima. Eu sou da Pop-Up Design. No final daqui eu passo o endereço do site, e-mail e tudo mais. Bom, legal que isso é diferente de tudo que eu já fiz. Provavelmente as palestras que eu já dei, eu também dou aula, sempre tem alguém me olhando. E agora eu tô falando e a única cara que eu vejo é a minha mesmo. É uma experiência bem, bem diferente e legal. Espero que seja divertido aqui. É, Antes, eu só vou olhar um pouquinho para minha cara feia e já já eu vou compartilhar minha tela aqui para eu mostrar um código junto e a gente fazer algumas coisas juntos. Bom, antes, o tema de hoje é sobre design responsivo. E só para começar com o Gil e o que é. A primeira vez que essa expressão design responsivo foi usada foi pelo Ethan Marcotte num blog chamado A Lista Apart. Bom, ele pegou um conceito de arquitetura chamado arquitetura responsiva, que é uma coisa meio mágica, assim. É a arquitetura que se adapta às interações e ações das pessoas que estão naquele lugar. Por exemplo, a um nível mais simples, vocês já devem ter visto uma luz que se acende automaticamente quando uma pessoa caminha por um lugar, quando ela entra na sala, ou até mesmo porta que abre sozinha. É, Isso é uma arquitetura responsiva ao seu nível mais básico, mas ela pode evoluir e existem níveis mais ultra mega legais de arquitetura responsiva, onde as paredes da casa até se adaptam aos movimentos das pessoas. Tem um vídeo que eu vi uma vez, depois eu até passo o link para vocês, para quem quiser ver, que é assustador. Eles usam conceitos de robótica e iluminação por LED para as paredes do ambiente se adaptar às ações da pessoa. É um exemplo de arquitetura responsiva a um nível Jetsons. E o Ethan Marcotte, ele fala disso, de adaptar isso ao mundo digital, a sites, que é até mais possível e consideravelmente mais barato do que na arquitetura. Ele usa o termo design responsivo para falar disso em sites, né? E o que ele diz? A gente tem tecnologias que surgem, pipocam o tempo todo. A gente está rodeado por coisas que daqui 15 dias vão ser consideradas ultrapassadas. Até um tempo atrás, então, até um passado muito distante, a gente usava desktops com uma resolução máxima de 1024 por 768 para se conectar na internet. Hoje acabou de sair o iPad HD, que tem o dobro disso de resolução, tem 2048 por 1536. Eu fiz essa conta de cabeça agora. Para a gente se adaptar a isso, o tamanho que era acostumado a usar pelos desenvolvedores de 960 pixels para a largura do site começou a ficar pequeno. Tem gente aí que trabalha com iMac de 27 polegadas e, putz, vida, um site dessa largura parece nanítico dentro daquele site. Um outro exemplo são celulares e mídias mobiles que tem uma resolução menor que isso e acaba o site ficando meio ilegível dentro dele. Ou seja, em tempos atuais não existe mais a possibilidade da gente pensar numa única resolução. Não é mais interessante para a gente pensar só na resolução de 160 pixels de largura, que ficava ótimo para um monitor 1024 por 768. Hoje existe a necessidade da gente tentar contemplar o máximo de aparelhos possíveis e tentar fazer o nosso projeto de design durar um pouquinho mais que 15 dias. Bom, isso é como surgiu o design responsivo, né? É interessante a gente estar se preparando para o futuro através dele, mas sem precisar se desvencilhar ou deixar para trás as mídias mais antigas. A gente consegue atender, sim, um celular que tem uma tela mais velha. A gente consegue, inclusive, atender um iPhone 3GS, que hoje já não é o iPhone mais atual e tem uma resolução menor,
que a do iPhone 4S. Enfim, a gente consegue fazer um site que se adapta muito legal a diversos tipos de monitor. Existem muitas pessoas que falam de design responsivo como design líquido, né? Bom, o que acontece? Às vezes, talvez eu possa até estar errado, mas às vezes que eu vi sobre esse layout, esse negócio de layout líquido, era simplesmente o site que aumentava e diminuía de tamanho. Ele não chegava a se adaptar às necessidades de um aparelho maior ou menor. E o design responsivo ele tem essa adaptabilidade. Ele não é simplesmente o mesmo site encolhido. Ele é o mesmo site adaptado para quem está afim, quem precisa de um monitor menor, visando a user experience. Bom, para de ver minha cara feia, eu vou compartilhar minha tela para a gente ver o hands-on. Vou mostrar um código de uma coisa que eu fiz há uns 10 minutos atrás. Brincadeira, eu preparei essa palestra há muito tempo. Vou mostrar um código responsivo e mostrar também alguns exemplos de site. A gente dá uma olhada neste código. Bom, vamos lá. Deixa eu desligar a minha tela. E agora estou abrindo minha screen. Opa, que legal! Todo mundo vendo aí minha tela, certo? Eu sou organizado e minha área de trabalho é super limpinha. Tá todo mundo vendo? Só manda uma mensagem para confirmar, por favor, que tá vendo tudo certinho. Bom, então vamos continuar. Nossa, quanta gente! Bom, vamos embora. Aqui tem um código que foi feito algum tempo atrás, preparado exclusivamente para essa palestra, e aqui tem o resultado desse código. É um sitezinho simples, com uma sidebar, ele é responsivo, ele se adapta, muda de tamanho, a gente vai ver ele assim, aqui ele numa tela grande, ele a 1024 por 768, tem a cara bonita do Ronaldo, com o meu corte de cabelo favorito dele, e o código disso daqui. Para começar, a primeira coisa que a gente vai definir na hora que a gente estiver fazendo nosso código, é essa tag bem importante, que é o viewport do nosso site. O que significa isso? Existem vários tipos de pixels no nosso site. Existe um iPhone um pouco mais antigo, o iPhone um pouco do modelo 3G e 3GS, ele tem a largura de 320 pixels, 480. O que significa? Que se você pegar ele e colocar ele na frente de um monitor, gente, eu estou brigando para achar o zoom, me desculpe, eu vou até digitar o código para vocês verem. Eu vou um arquivo de texto e colocar a letra no tamanho grande. O zoom do meu monitor por algum motivo não funciona aqui no DevCast, mas beleza. Vou colar aqui. Isto. Selecionar aqui e deixar ele de um tamanho grande. Negrito. Fonte maior de... Assim acho que dá para todo mundo ver, certo? Bom, beleza. Vamos embora. Que acontece? Esses 320 pixels de largura e 480 de altura do iPhone é o tamanho meio que físico da tela dele. É como se fosse a quantidade de pixels que a tela dele tem relacionada a um monitor de 1024 por 768. Que acontece? Se a gente não define esse tamanho viewport, essa meta viewport no nosso site, por mais tela do nosso aparelho, ela vai sempre usar a mesma escala. Por mais que o nosso aparelho tenha 320 pixels de largura,
ele vai usar a quantidade de pixels determinada no nosso CSS, que no caso, no exemplo hipotético, nesse caso aqui, é de 140 pixels. E o que acontece? Se o cara abrir um site sem ter uma especificação disso mesmo, por mais que você tenha feito todo o seu CSS responsive e bonitinho, ele vai ficar pela metade. Ou seja, aqui tem um site falando que tem 300 pixels de largura, mas o nosso aparelho, ele tenta ao máximo ver a largura máxima da nossa tela. Ele tenta ver os 1140 de largura. Você coloca vista no site. Para isso, a gente precisa trabalhar com o viewport. Bom, qual a tag principal que a gente vai usar aqui no viewport? A gente pode usar um viewport e determinar um tamanho fixo para ele. Aqui na parte de content, eu posso usar um widget de 320 pixels. Mas qual o problema de eu fazer isso? O problema de eu fazer isso é que qualquer monitor vai sempre interpretar o meu site como se ele estivesse num aparelho de 320 pixels de largura. Para não ter esse problema, eu uso o device widget, que ele vai pegar a largura do meu aparelho e considerar como o pixel, o tamanho de pixels de largura para aquele site. Ou seja, se eu tiver num iPhone, ele vai estar num iPhone 3GS, ele vai trabalhar com 320 pixels de largura ele de pé ou 480 com ele deitado. Se eu tiver num iPad, ele vai usar o 1024-768 do iPad. E assim vai. Tem um outro problema desse view que não encara muito em desktops, que é o zoom. Já no celular o pessoal usa bastante, ou no iPad, de usar aquele comandinho legal de dar dedo, de aumentar, arrastar o dedo e dar um zoom na tela. Isso pode acontecer de alguns sites, a gente usar device widget e o site já carregar com um zoom dentro dele. A pessoa deu um zoom num site anterior, ou ela estava olhando alguma coisa com um zoom. O que acontece? Ele ignora qualquer zoom que a pessoa possa vir a dar no aparelho dela e carrega ela no tamanho máximo. Eu posso usar outras escalas desse Initial Scale. Eu posso usar um 0.5, que ele vai encarar um certo zoom também, vai começar a jogar com algum zoom. E assim vai. Em monitores a gente não costuma dar zoom, tem gente que somente dou, mas é uma dica, já um comando inicial para você começar a trabalhar com design responsivo. A gente tem também o mínimo scale que a gente pode colocar, que é o máximo de zoom que a pessoa vai dar no site, então eu posso colocar como 0.5. Tem o máximo scale, que é o máximo de zoom out que a pessoa pode dar. Enfim, é importante a gente ter essa tag de início para rolar no site. Comecei. Defini meu viewport. Aqui está meu CSS. Eu coloquei um modernizer para ele ler legal em IEs antigos, mas isso não vai ser um problema. Assim, é interessante você ter o design responsivo e ele rodar no IE. Isso é legal pra caramba. Aquele IE 9, eu nunca tive tantos problemas. No IE 6 eu já tive. Mas o que acontece? O usuário do IE 7, IE 8, normalmente, por experiência que eu vejo, o usuário de Windows normalmente trabalha com a tela maximizada, né? E isso, a pessoa, por mais que ela redimensione a tela, nós, como bons desenvolvedores, queremos que o IE morra, queime no mármore do inferno e seja torturado por eternidade. Eu juro que eu quero estar lá só para dar um cutucão na bunda de quem fez o IE 6. Mas ele existe e ainda não está no mármore do inferno e temos que conviver com ele. Eu não faço mais tanta coisa para o IE 6, por IE 7 a gente acaba tendo que fazer, e tem alguns problemas com responsividade que eu simplesmente ignoro. No Chrome ele funciona legal, no Firefox funciona legal, no IE 9 funciona legal, e o mais importante, nos iPhones ele funciona bem legal. Não só nos iPhones, mas nos smartphones ele funciona bem legal.
Aqui eu fiz o meu super HTML, uma coisa bem simples. Determinei uma sidebar, certo? E uma imagem, que é este logo, o bonito logo da pop-up aqui do lado. Uma nave com uma L, para ser esse menuzinho bacana aqui do lado. Aqui uma div que eu coloquei como principal, tem um article com a imagem da foto do Ronaldo e um texto, um lorem Y, que contorna tudo aqui. Beleza. Legal. Agora a gente vai para a parte divertida. CSS disso tudo. Bom, como aqui na pop-up a gente é super organizado, a gente tem um arquivo muito legal, que eu vou abrir aqui para vocês. Cadê? Database. Com todas, com a grande maioria das media queries que a gente usa. E é isso que vai guiar o nosso CSS responsivo, os media queries. O que é o media query? Uma tradução para ele, para o português, é o seguinte: media query é um guia de mídia. É como se fosse o guia do museu que analisasse o seu caso em vez de e vesse ver no que você se adapta melhor e conduzisse você para ver aquilo. Ele meio que vai ver o dedo da resolução do seu monitor. Existem N medias queries. E eu vou listar alguns deles que eu acho importante a gente saber. Antes do CSS3, a gente tinha o media type, que eram vários CSS diferentes, e através do media type a gente definia qual que é o tipo de resolução que ele vai ser lido. A gente tinha o WAL, o AURAL, Embossed, Handheld, Print, o mais usado do Screen, enfim. Media Queries. A gente vai usar aqui a opção, eu, por exemplo, vou usar a opção Screen, que é na tela, mas eu posso usar Print também, que aqui vai ser uma opção para impressão, mas nesse caso a gente trabalha com pouco material para impressão. A maioria na maior parte do tempo a gente está usando a opção Only Screen, que esse CSS vai ser lido apenas por monitores. E aqui os parâmetros desse Media Screen. Cadê vocês? Perdi a tela. Vou voltar. Aqui os parâmetros do Media Screen. Aqui ele vai ler o que tiver aqui dentro desse Media Screen até 1024 pixels. Quando ele ultrapassar 1024 pixels, ele não lê mais esse Media Screen. Aqui, Max Width 768, que é quando ele estiver no máximo em 768. E aqui em 480. Eu uso basicamente esses três. O que significa? Aqui eu estou trabalhando com monitores de 1024 pixels de largura, ou até mesmo com iPad 1 e 2, que tem 1024 pixels de altura, com o iPad 2 na posição retrato. Aqui eu estou trabalhando com o iPad na posição em pé, ou pessoas que diminuem o tamanho da tela para ficar em 768 pixels. E aqui em 480 é um iPhone deitado, mas por costume eu acabo usando mesmo para iPhone deitado e iPhone em pé, mas vocês podem mudar também. Para ter a lista completa disso tudo, para ter a lista completa aqui da bagaceira toda, a gente tem smartphones, retrato e paisagem. Aqui um smartphone só paisagem, então eu vou trabalhar com a width de 320. Eu posso determinar que é só um iPad. Eu posso determinar que é só um iPad não, que é um monitor na orientação dele. Eu posso dar uma Orientation Landscape, que é um iPad em pé, ou um iPhone em pé, e a Orientation Portrait, que é o iPad ou o iPhone deitado, usando aqui o mínimo e o máximo da largura dele. Eu estou usando aqui o Device e o Widget. Se eu usasse só o Widget, ele ia considerar todos os monitores, mas eu estou usando Device e Widget, ele vai considerar apenas aplicativos mobiles. Tem outros parâmetros que eu posso usar aqui para determinar. Eu tenho o Widget, o Height, que é a altura, Device Widget, Device Height, que é a largura da mídia, com o Portrait ou Landscape, Device Aspect Ratio, que é a proporção da tela, ou seja, eu posso Height para rodar só em telas widescreen, por exemplo, usando esse código aqui, Device Aspect Ratio
16 por 9. O que eu acabei de determinar? Deixa eu apagar isso daqui. O que eu acabei de determinar aqui? Que qualquer monitor que seja widescreen, ou seja, tem o padrão 16 por 9, vai ler esse CSS. Bom, deixa eu voltar para o antes. A gente tem também o color, que a gente vai determinar o número de bits por cor, ou seja, a gente pode determinar monitores de 32 bits ou monitores de 16 milhões de cores. A gente pode usar o padrão monochrome, unicamente para trabalhar com telas monocromáticas, tipo a do Kindle. Scan, para imagens que forem trabalhar em televisores. Enfim, eu vou passar, eu vejo se eu consigo, eu estou vendo que tem gente pedindo esse arquivo database.html, eu dou um share nele sim, eu dou um share nele aqui no servidor da Pop-Up, e aí a gente fica todo feliz que isso tem que ser compartilhado. Bom, continuando. Uma coisa muito importante agora que a gente vai trabalhar com responsividade é o seguinte: a gente não vai trabalhar mais com medida em pixel. A gente até pode, mas vai evitar. Por quê? O pixel não é uma medida absoluta. Ele é uma medida relativa ao DPI do aparelho que a pessoa está olhando. Mas como hoje a maioria dos aparelhos usa o padrão de 72 dpi, ou pelo menos dos monitores, a gente até pode vir a interpretar o pixel como uma medida absoluta. Até porque a gente vai estar determinando o viewport do site. Ou seja, a gente vai estar determinando aqui o viewport usando o padrão de pixel que a gente está determinando o CSS. Então, por mais que corretamente é errado afirmar que pixel é uma medida absoluta, aqui para design digital e design responsivo a gente vai interpretar ele como uma medida absoluta sim. Porque, enfim, ele vai, na maioria dos casos, converter para 72 dpi ou até 92. Tá, em alguns celulares vai trabalhar com 300, mas isso vai ser equalizado por causa do nosso viewport. Então a gente vai começar a trabalhar com porcentagem. E aí vai entrar uma coisa que muita gente tem medo, inclusive eu, que é a matemática. Qual que é a formulinha matemática para a gente começar a trabalhar com a porcentagem dentro do nosso site? É o seguinte: teto dividido pelo contexto é igual à porcentagem que a gente vai usar. Com a calculadora do meu computador. Ultimamente eu tenho feito design usando a calculadora, mas eu tenho feito design usando a calculadora e tem dado bem certo. Vamos interpretar da seguinte forma. Aqui, nesse site responsivo rapidinho que eu fiz, eu tenho uma sidebar, eu tenho um container, que eu determinei aqui a largura do container com 1140 pixels, a única medida em pixel que eu vou usar no meu site. Está aqui. Né? A partir desse 1140 pixels determinado como largura do container, eu tenho o meu objeto e as porcentagens que eu vou trabalhar. Eu usei Max Widget, por quê? Porque ele vai poder diminuir esse 1140 para o widget da minha tela. O máximo que ele vai chegar é 1140. Então aqui eu 1140, ele ficou com espaço sobrando. Mas se eu diminuir, ele vai ficar menor que 1140. A continha é o seguinte: eu tenho uma sidebar que tem 350 pixels de largura, e eu dividi ela por 1140. Então vamos lá para a nossa calculadora. 350 dividido por 1140 pixels. Se eu apertar o botão errado não funciona. 350 dividido por 1140, que dá esse número bonito. E vou copiar ele aqui no valor do meu widget. Vai ficar assim. Como eu sou um cara organizado, eu coloquei esse widget, eu coloquei o tamanho certo dele no comentário. Seguinte, deixa eu colocar aqui os números da calculadora. Dá um número grande. Então, esse número, deixe que o CSS faça isso com você. Qual a única mudança que a gente vai fazer? Vamos pegar esse ponto, que está aqui, essa vírgula, apagar ela, andar 2 casas para trás e colocar um ponto.
Ou seja, o resultado que ele me deu foi 0, eu vou apagar esse 0, duas casas para o lado e ponto. Aqui está o widget da minha tela. Aqui esse paging bottom, margin bottom, é simplesmente aquele truque para sidebar ter o mesmo tamanho que a coluna do lado. Beleza. Depois que eu fiz isso, ele ficou com o widget de 350 pixels. Se eu estou a 1140 pixels de largura no meu monitor, está a porcentagem dele para ir diminuindo proporcionalmente conforme a necessidade do dispositivo que eu estou usando para acessar. Ah, duvido. Então vamos fazer a prova. 350 pixels. 350 pixels. Salvei. Vou atualizar aqui. Exatamente do mesmo tamanho. A diferença é que, como agora eu determinei pixels, quando eu diminuir o tamanho da tela, ele não vai mais diminuir proporcionalmente. Aí dá bug. Beleza. A parte principal teve um pequeno... A gente teve que fazer um truque na porcentagem dela. Vou copiar ela aqui para vocês verem. Eu tenho um paging na parte principal. Ou seja, eu tenho aqui a minha widget, que é essa. E que legal. Travou meu Dreamweaver. Vamos usar de novo. Ricardo de Curitiba aqui. Se der um background image, ele vai cortar a imagem que você deu no fundo. Você teria que posicionar ela por CSS, beleza? Bom, voltando aqui para o Dreamweaver, recuperamos ele do travamento e vamos voltar aqui para o arquivinho de texto. O que acontece? Aqui, a widget dele, se eu fizer a divisão, seria de 790 pixels. Ou seja, eu teria que dividir 790 por 1140 pixels. Certo? Deu esse número aqui. 069, tralá, que é o número que está nessa porcentagem aqui. Certo? Apaguei aqui. Deu a porcentagem certinha que eu deveria colocar. Mas eu quero usar um page. Eu quero usar um page em 10 pixels de cada lado. O que eu preciso fazer? Eu quero usar um page e a continha que eu tinha falado para vocês, a continha mágica é objeto dividido por conteúdo igual ao resultado. O meu conteúdo de onde eu estou colocando o paging é 790 de largura. Eu vou colocar um paging de 10. O que eu vou fazer? Vou dividir 10 por 790, que deu esse número legal. Colei o número aqui no meu, são só pages laterais, então eu coloquei 0 e o espaço, e coloquei aqui. Se eu usasse essa medida antiga, ele ia dar problema. Porque o que acontece? O page ele aumenta um pouco o tamanho da tela, ele estica o tamanho do nosso container. Então, o que eu vou fazer? Pegar essa porcentagem e diminuir essa porcentagem. Mais ou menos assim. Peguei isso daqui tudo, colei aqui na calculadora, menos isso daqui. Igual 68. Ah, mas aqui deu 66. Por quê? Porque eu quero esse paging de 10 pixels dos dois lados. Então, o que eu vou fazer? Mais uma vez, vou fazer essa subtração. Chegou aqui no meu número certinho da widget. Beleza? Colei aqui no minha div principal. Ela ficou aqui. E eu tenho aqui o meu site do Ronaldo com o paving desse lado. E teria desse lado aqui também. Aqui não tem um background. Vou colocar um background só para a gente ver o paving funcionando. Background. Qual a cor mais bonita que tem aqui? Rosa. Coloquei aqui. E aqui está o nosso paving à esquerda e à direita da nossa página. Beleza? Facinho até aqui, né, gente? Bom, avançando,
Outra parte importante quando a gente for trabalhar com design responsivo é sempre colocar na nossa tag IMG a largura, o max width de 100%. O width da imagem, vai usar sempre o 100% da imagem e vai evitar que a imagem passe do tamanho do container que ela está dentro. A gente vai ser mais tranquilo para trabalhar com imagem. E quando a gente for trabalhar com fontes, a gente vai trabalhar em EMs. O que é um EM? Que medida bizarra que é essa? Bom, EM é um quadratinho. Quadratinho. O que significa? Significa a largura da letra M da fonte que você... Ou seja, a font size aqui tem 1.6 M's da fonte Arial em largura. Certo? Bom, bacana. Como eu sei, normalmente EM, ele equivale, o browser com um media size 100%, um EM vai corresponder, se eu não me engano, a 16 pixels ou alguma coisa parecida. Mas, puta, é difícil fazer conta, né? Eu sou preguiçoso pra caramba. Então, o que a gente faz? Ah, eu não quero fazer conta, eu quero fazer o site rápido, o cliente pediu um negócio, agora são 11h23, são 23h37, e o cliente quer o site pronto à meia-noite e meia, ou seja, eu tenho 40 minutos para fazer o site, eu não posso pensar muito em matemática. Eu venho aqui no meu body e determino o font size como 62,5%. O que acontece? Quando eu determino esse font size na porcentagem, um EM passa a valer 10 pixels. Ou seja, 1.6 EM vale 16 pixels. Certo? Se eu mudar aqui para 1.8 EM, ele vai valer 18 pixels e assim por diante. Duvida? Vamos olhar, hein? Então, tirar a prova dos... Como está da nossa fonte, do texto aqui, se eu mudar isso para 16 pixels, vou salvar. Nossa, está o mesmo tamanho de fonte, tá o mesmo tamanho de fonte, porque a gente mudou o font size no body. A gente tem também o line height. A gente podia muito bem determinar o line height em pixel. Nesse caso aqui, eu estou usando 24 pixels de line height com uma fonte em 16 pixels. Mas eu sou chato e não quero usar pixel em nenhum momento. Como eu faço isso? É fácil. Lembra da formulazinha mágica? Objeto dividido pelo contexto igual ao resultado? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Pixels de line height dividido por 1.6, que é o EM da minha fonte, vai dar 15. Ou seja, eu vou pôr um ponto ali no meio. 1.5 EM equivale a um 24 line height. Duvida de novo? Vou mudar aqui para 24 pixels de line height. Atualizei e está o mesmo line height. Sim, está o mesmo line height. Voltei atrás. Bacana. Bom, feito isso, se eu não tivesse determinado, travou de novo. Nossa, que legal. Fiquei super feliz. Bom, abrindo o Dreamweaver de novo, o meu amigo software da Adobe travou novamente, mas voltando aqui. Se eu determinasse só isso, sem determinar nenhum, sem determinar nenhum Media Query, o site é simplesmente aumentar e diminuir de tamanho. Vamos experimentar? Vou diminuir aqui os Media Queries, deletei todos, atualizei aqui o meu site, aumentei e diminuí, e simplesmente aumenta e encolhe. Sensível. Bom, eu posso dizer que eu tenho aqui um layout líquido. Bom, eu não quero um layout líquido, eu quero um que se adapte. Aqui eu comecei ele com 1020. Só uma coisa simples, eu vou colocar nessa parte do meu CSS simplesmente as tags que eu quero que ele mude ou adapte no meu layout quando a pessoa tiver 1024 pixels. Bom, a única coisa que eu coloquei para ele mudar aqui é o background. Eu coloquei para ele ser um vermelho. Bom, diminuindo o layout,
a 1024 pixels, ele ficou com o body vermelho. Se eu quisesse mudar alguma outra coisa, vamos supor, eu quero que a imagem do Ronaldo fique com o widget de 100%, porque, sei lá, eu sou Ronaldo. Eu vou colocar aqui o principal, IMG, certo? E na widget, eu vou deixar em 100%. Widget, 100%. Ou seja, agora, quando eu chegar a 1024 pixels, a imagem do Ronaldo fica em 100% pixels de largura. Olha o Ronaldo com seu super corte de cabelo aqui, gigante, no meu site. Bom, não quero isso. Vou deixar ele em 100% quando chegar nesse tamanho. Beleza. Atualizei. Diminuí. Ele ficou em 50% da tela quando chegou no 1024 pixels. Eu posso fazer isso para qualquer classe do site agora que eu quero que se adapte e fique no a 1024 pixels. A partir daí, eu mídia, o que eu fiz aqui foi uma adaptaçãozinha para quando eu sair do celular. Eu usei a tag MaxWidget 480, ou seja, ele vai ler esse CSS até chegar aos 480 pixels. Quando passar de 480 pixels, ele vai ler esse daqui, de 768 pixels. Quando passar de 768 pixels, ele está no MaxWidget 1024. E quando passar do 1024, aí ele lê o resto do CSS. Por que eu coloquei 768? O que tem a ver essas medidas? Eu usei 1024 de largo, medida do iPad deitado, né? O iPad na posição de paisagem. Eu podia usar aqui a tag Orientation Landscape também. E aqui, 768, em pé. Eu podia também usar o Orientation Portrait, mas nesse caso só o widget já vai funcionar para mim. Se eu usasse o Device Widget, se eu usar o Max Device Widget, aí ele vai ler só em dispositivos mobiles, ou seja, Device Widget. Ele não vai ler os 1024 no meu monitor, não vai ler aquele padrão que eu pus em 1024 no meu monitor, vai ler só se eu acessar o site do iPad. Como eu deixei em Max Widget, ele vai ler em qualquer dispositivo digital. Aqui, as mudançazinhas que eu fiz quando eu estou a 480 pixels, ou seja, na largura de um iPhone 3GS. A sidebar vai ficar com uma widget 100%. Ela não vai ter mais o padrão float dela. O text align dela vai ser centralizado e ela não tem mais o que tinha antes. O L da minha sidebar vai ficar lado a lado, ou seja, vai ficar no inline block de 0.6 eles. E o principal, de 98 pixels. Por que 98 pixels? Porque eu coloquei aqui um padding de 1 pixel. Isso vai colocar 1 pixel de cada lado, vamos chegar no 100%. Ele também não tem mais float. E a imagem principal tem uma widget de 100%, um float none, eu coloquei aqui uma margem. Diminuir para essa largura, o que acontece? Diminuir, ficou aqui do tamanho do lar, com o meu body vermelho. Beleza. Bom, fazer um site responsivo não tem segredo. A partir daqui, os desenvolvedores e os designers, ou o meu caso, que eu sou os dois, conversar para saber quais são as melhores adaptações, tanto para o mais, que vai aumentar a user experience e deixar o site mais interessante. Isso vai em variações do tipo tamanho da fonte, tamanho das imagens. A gente tem que pensar que num celular, por exemplo, o usuário vai ter o dedo e não mais com o mouse. Então, às vezes, aumentar o page entre os links para aumentar a área clicável dele também é interessante e tudo mais. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de responsivo. Para quem não conhece, Media Carry.es, a fim de se inspirar. Aqui tem um porrilhão de sites responsivos bacanas. É só clicar aqui no link.
vou ver, por exemplo, aqui o da Universidade da Califórnia. Esse é bem interessante. Cliquei aqui na imagem. Um exemplo de... E estou aqui num exemplo de design responsivo interessante. E, para quem quiser ver um exemplo brasileiro super legal e que eu me orgulho muito de design responsivo, aqui vai o meu portfólio. www.popupdesign.com.br. Ele é responsivo, ou seja, aumentar ele é de um celular e tudo mais. Ele tem esse sliderzinho responsivo, usando jQuery. As imagens aqui usou um plugin de jQuery para ela se ajustar conforme o tamanho do monitor da pessoa. E, ultimamente, a grande maioria dos nossos trabalhos tem responsivo também. Para dar um exemplo, leclubsync.com.br, um site de compras que a gente está trabalhando em responsivo. Ele começa aqui, diminuindo, fica pequenininho. No responsivo, às vezes, principalmente para celular, sobe o menu Shop Online, porque não era interessante para elas que a pessoa comprasse do celular, apenas de iPads e e computadores. O menu vira um box. Enfim, tem aqui o quem somos. Um outro exemplo de site nosso responsivo também, planetdogpetshop.com.br. Aqui está, também responsivo. Essa foto de aqui em cima, a gente tirou ela no celular, porque ela ficava muito pesada. Em celular, às vezes o cara está em 3G, carregar uma imagem não é importante. Aí é legal vocês conversar, quem é desenvolvedor, conversar com design ou com user experience, para saber mesmo o que o cara procura no celular. Cara, não é interessante esconder informação do celular, mas é interessante você ir direto ao ponto. Eu tirar essa imagem desse cachorro não vai mudar a experiência do usuário, vai inclusive fazer com que ele chegue direto à informação que ele precisa. Enfim, não são todos os clientes responsivos. A gente é um serviço a mais que a gente oferece quando a gente faz o nosso site. Até porque é uma coisa que leva tempo para ser feito. Não é uma coisa que você faz em uma sentada. Então, como leva mais tempo, obviamente, tem um custo também do meu trabalho, porque eu acredito que nenhum de vocês curte trabalhar de graça. Beleza? Alguns exemplos de grid. O que a gente mais usa, o que eu mais usei, agora, ultimamente, tenho trabalhado só com o que a gente, fazendo o nosso próprio layout. Mas o que eu mais usei no começo é um chamado, deixa eu pegar o nome aqui, cadê? Que legal, perdi. Achei. O uso é de 140 pixels de largura, 140 CSS grid. 140, 1140 CSS grid. Tá aqui, esse é o que eu mais uso, podem fazer downloads, ele é dividido, ele é bem simples de usar. Ele tem 12 colunas, né? Essas 12 colunas, ela é renomeada por one call, two call, three call, four call e assim por diante, até como ele se organiza. E sempre na última usa a classe last. Bom, eu não tenho usado mais isso. Eu tenho usado. Às vezes não é grande, é interessante. Vocês vão ver qual que é o fluxo de trabalho que se adaptam. O que é importante vocês saberem? Não é uma coisa que você vai fazer de um dia para a noite. Tem surgido de dispositivos
iPad, eu tenho uma televisão, eu tenho um videogame e eu tenho até um desktop aqui em casa que, se duvidar, ele conecta na internet. Então, para a gente não estar no tempo ou de um dispositivo mais antigo, ver o nosso site de uma maneira bacana, é interessante a gente começar a usar isso. Aí a gente não vai privar ninguém de utilizar a internet. Beleza, gente? Alguém tem uma dúvida? Eu vou abrir aqui o DevCast. Vou colocar minha webcam de novo, porque aí vocês voltam a ver minha cara feia. E, bom, alguém tem alguma dúvida? Se tiver, é só escrever aqui que eu já pergunto. Eu aproveito, então, vou escrever aqui meu e-mail, leandro@popdesign.com.br. Para quem quiser mandar portfólio, quem quiser trocar uma ideia, só não manda foto de mulher pelada, porque, enfim, eu sou casado, ou quase, e minha namorada é bem ciumenta. E o portfólio... Bom, o David Marques aqui perguntou... o David Marques aqui perguntou sobre a melhor maneira de utilizar imagens, no caso de mobile. Bom, é uma questão delicada, porque a gente tem que pensar na imagem do tamanho grande, e aí ela pode ficar pesada no mobile, ou fazer uma imagem que fica ótima no mobile, mas quando chega no tamanho grande, ela perde totalmente qualidade. Aqui, a gente sempre, em todas as imagens que a gente vai salvar, no Photoshop tem uma opção chamada Save for Web, que consegue, que diminui bastante o tamanho da imagem, deixa ela bem mais leve. A gente trabalha com as imagens no tamanho máximo que ela vai aparecer no site. Ou seja, a gente está fazendo um site com 140 pixels de largura e é uma imagem que vai ocupar 100%, a gente usa uma imagem de 140 pixels e redimensionar ela por porcentagem. Às vezes pesa um pouco mais no celular, mas tentar salvar do jeito mais leve possível foi até agora a melhor solução que a gente encontrou. O que mais? Tem mais gente mandando pergunta aqui. O Arthur pergunta se eu acho que o design responsivo vai ser uma nova tendência. Eu não acho, eu tenho certeza que vai ser uma tendência. Aliás, eu acho que já é uma tendência, principalmente fora do Brasil. Eu acho que aqui no Brasil a gente está um pouco atrasado nisso, e lá fora muita gente já está usando, aqui a gente está começando. E quem mais? O Juarez perguntou qual framework eu uso para os trabalhos de RWD. Bom, Juarez, desculpa, o que é RWD? David, pode falar sua dúvida comercial. Opa, cadê? Peraí, que deu uma pequena travadinha. O Henrique Marques pediu para falar do Semantic Grid System, para o pessoal usar com less. Seguinte, eu não programo, eu não faço trabalho com less. Eu acho que é legal a pessoa aprender less e, enfim, para agilizar o código dela. No final, pelo que eu andei lendo de less, no final o resultado acaba sendo bem parecido com você fazer o CSS escrito por inteiro. Eu não sei se tem alguma diferença, eu não estudei muito less ainda. Mas, para mim, eu prefiro escrever o CSS por inteiro por questão de costume e velocidade. Infelizmente, ainda não tive tempo hábil para estudar less. E ele pediu aqui para eu mostrar também os... Cadê? Deixa eu só ver o nome que ele falou. Semantic Grid System. O Semantic Grid System acaba sendo, pelo que eu li, é o mais semântico dos grids responsivos. Eu já abro aqui o compartilhamento da minha tela e mostro para vocês o Semantic Grid System. O David Marques. David, eu perdi sua pergunta, desculpa. Você pode escrever de novo?
Olha, David, RWD Responsive Web Design. Puxa vida. tô por fora das, tô por fora da gíria, cara. Enfim. O David perguntou aqui se os clientes entendem a vantagem de ter um site responsivo, porque eles desembolsar mais. Cara, depende muito do cliente. Eu já tive cliente que entendeu e cliente que falou que não quer isso porque ele acha que ninguém vai acessar o site dele de um iPad. Recentemente a gente pegou um cliente que queria especificamente um layout responsivo. E ele acabou vendo o nosso portfólio e viu no portfólio que a gente fazia. E foi bem bacana porque foi o primeiro cliente que estava procurando por um design responsivo. A grande maioria eu ofereço um a mais. A maioria entendeu. Teve um ou dois que falou assim, ah, isso não precisa e tudo mais. Mas a maioria entendeu. Que mais, que mais, que mais? O Juarez perguntou se eu uso algum framework. Juarez, eu usei no começo, agora eu não uso mais. Eu tenho feito tudo na unha usando muito a calculadora. Rafael, eu tenho cobrado, eu aumento em 50% o valor do projeto, o valor da parte do desenvolvimento do projeto para fazer o site responsivo. O Rafael Nixon perguntou em quantos por cento eu aumento o valor do projeto. O que acontece? Quando eu mando um orçamento para um cliente, normalmente está dividido tudo que vai ser feito. Então, tem um valor para o layout, um valor para o desenvolvimento, um valor para a programação. A gente não às vezes a gente vai fazer alguns, a gente vai fazer trabalhos que não são digitais, vai fazer trabalho de branding, ou trabalho de desenvolvimento de logotipo, enfim. A gente aumenta em 50% o valor do desenvolvimento do site para fazer responsivo. O Felix aqui avisa que não tem só iOS, tem o Symbian e o Android. Legal lembrar disso. Aqui a gente testa. Eu tenho um celular com Android, eu tenho um Milestone, um iPhone que eu uso para testar. Em N resoluções, é importante, às vezes você ter algum emulador no seu computador, ou mesmo redimensionar a tela para ver as N possíveis configurações que ele pode chegar, porque existem uma porrada de celulares com resoluções diferentes. O Charles pergunta, no esquema que eu montei, as imagens terão que ser várias, uma para cada resolução. Olha, eu não tenho feito isso. Tem gente que faz. Eu tenho feito uma imagem única e redimensiono ela. É que eu falei, eu procuro reduzir ao máximo o tamanho da imagem. Eu uso a opção do Photoshop, do Save for Web, que consegue diminuir o máximo o tamanho da imagem, mas eu sempre, a maioria das vezes eu uso uma imagem só para o site inteiro. Quanto ao Media Query, tem um plugin de os problemas com Media Queries no IE. Mas, sinceramente, para IE8 e IE7, eu nem me importo com o Media Query. Por quê? Porque o usuário que está usando o IE8 e IE7 normalmente usa o navegador em full screen e também não está vendo de um celular. Lógico, não é um design responsivo não é só para privilegiar celular, mas eu não vou deixar ele ficar defasado no celular para atender o IE, que é o navegador velho. Então, para responsividade, a gente pensa mais no IE9. No IE8 e IE7, a gente pensa em o usuário conseguir ter a experiência completa de navegar no site, mas não vai ter todas as opções de responsividade. Diego, você pode usar CSS Transforms ou tem muitos plugins de jQuery que fazem essas animações usando o Animate de jQuery. O que a gente usa aqui no portfólio da Pop-Up é por jQuery. Essa a animaçãozinha do portfólio da Pop-Up, não sei se você viu, ela é por jQuery. Henrique, cara, pelo que eu vi, há um tempo atrás, ultrapassou a quantidade de monitores 1024, monitores da largura 1366 por 768, ultrapassou. Bom, felizmente o Chrome vem detonando o IE. Eu tenho privilegiado larguras maiores se o cara tem usado o IE. É uma opção nossa de trabalhar assim.
No IE8, a gente tenta minimizar os máximos do index, realmente é um navegador antigo, o pessoal precisa se atualizar, mas a gente tem que pensar um pouquinho mais no futuro. E, puto, o cara usa um monitor o monitor tubão, tá, ele precisa se atualizar. E, queira ou não, isso tem diminuído e a tendência é que esse tipo de monitor diminua. Então, eu quero estar daqui a 2 anos com sites atualizados. Mais alguma pergunta? O Nissan falou que o dele ainda é tubão. O código. Seguinte. O arquivo database.html e aquele códigozinho que eu desenvolvi, ele desça, mas eu vou disponibilizar para vocês. Vou colocar para download. Amanhã eu crio um post no blog, no nosso blog, blog.popupdesign.com.br. Eu vou colocar ele para download lá, para vocês baixarem. O que vocês vão fazer quando vocês baixar ele? Compartilha, entrega para a mamãe, para o papai, para o vovô e para a titia, inclusive, principalmente para você, Xuxa. É, Passa adiante e compartilhem conhecimentos. Juarez, olha, Juarez, o Juarez está perguntando que CMS a gente usa. Normalmente, a que a gente mais usa aqui foi o WordPress. E, cara, nunca tive problemas. Nunca tive problemas, para falar a verdade. E o Rafael perguntou uma solução para galeria de imagens com imagem para zoom. Cara, tem uma versão da Fencebox que é responsiva. Eu usei ela nesse site aqui. Opa, saiu o link errado. topway.com.br. Tem uma versão da Fencebox que ela é responsiva. Para as thumbs da galeria, a gente determina um padrão em porcentagem da thumb e faz ela se redimensionar, faz ela se reposicionar a cada, bom, a cada resolução. A gente está determinando um tamanho em porcentagem e faz ela se redimensionar. Mas existe uma versão da Fenbox que é responsiva, bem bacana para você trabalhar com celular para galerias de imagem que você gostaria de colocar a imagem para zoom. Beleza? Mais alguém? Eu vi sim, Henrique. Brigadão, cara. Devcast. Vou falar um pouquinho sobre o Devcast, o Pedro está falando. Bom, o que eu posso falar sobre o Devcast? É a primeira vez que eu vejo. Ai, que vergonha, desculpa. Mas é uma iniciativa bem bacana. Eu acho que é divertido a gente compartilhar conhecimento dessa forma, de graça, para gente que está afim de aprender, até porque meia-noite, gente aqui, 32 pessoas conectadas aqui, é uma galera que está afim de aprender alguma coisa, não está afim de ficar parado, e eu acho isso legal pra caramba. Para mim, foi uma experiência muito diferente mesmo. Porque eu dou palestras, eu dou aula também, e sempre tinha gente olhando para minha cara. E agora a única cara olhando para minha cara é a minha mesma, aqui o que eu estou vendo na webcam. E, puta, eu tenho uma puta cara feia. Eu prefiro olhar para as outras pessoas do que mim. Pessoal que curtiu, divulga. Beleza? Eu acho que é isso, gente. Vamos lá. Só para finalizar, meu Facebook. Ah, Putz, esqueci o endereço do meu Facebook, mas eu vou passar aqui agora. Tá aqui. Meu Facebook, o Facebook da Pop-Up, aqui, o Facebook do BlogUp, que está um pouquinho desatualizado, mas eu prometo que ele vai voltar. E o Facebook da Pop-Up, o trabalho que a gente faz, alguns toques de design bem bacana. Beleza, pode adicionar à vontade.
pode chamar para trocar ideia. Eu estou praticamente o dia inteiro aí no Facebook. Às vezes eu estou ocupado, então não fiquem bravos se eu demorar para responder. Mas eu procuro trocar ideia com todo mundo, porque... Pode fechar aqui Leandro. Leandro, Eu? Fala aí. a gente queria agradecer aí, Pedro, tá? pode falar. Em nome do pessoal que tá assistindo, a comunidade do DevCast aí, a ótima palestra aí que você teve. Foi muito legal. Espero que você possa participar mais vezes aí com a gente. A gente pode marcar assim. Só para deixar claro aqui, eu sou designer digital. Comecei a aprender desenvolvimento HTML e CSS no Fussômetro, e hoje eu sou designer digital e desenvolvedor front-end aqui na Pop-Up, junto com a Dani, que está aqui do meu lado, mas tem vergonha de aparecer. Fala oi, Dani. Oi? Parece aqui, Dani. Ela está aqui do meu lado, mas é uma de aparecer. Oi? Ela também é designer digital, também é desenvolvedora front-end aqui da Pop-Up. A gente meio que divide a gente divide os trabalhos, moramos junto e, enfim, estamos aí. Beleza, Leandrão. Obrigado mais uma vez, viu? Beleza? Obrigadão, Um cara. abraço. Tchau, tchau, Du. Tchau, tchau. Vou fechar aqui a câmera.